Querido e eterno Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por nos encontrarmos mais uma vez juntos. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de compartilhar aquilo que temos aprendido da palavra do Senhor. Muito obrigado, Deus, pela disposição que o Senhor mesmo tem colocado em nossos corações de te buscar e dedicar este tempo ao Senhor, ao estudo da tua palavra. Quero colocar nossas vidas em teu altar, pedir, Deus, a tua graça, pedir que o Senhor nos encha de sabedoria a todos nós para compreendermos cada vez mais, nos aprofundarmos cada vez mais, Deus, no entendimento, na obediência, na prática da palavra do Senhor. Por favor, Deus, peço que teu Espírito nos dirija nesse tempo. Todos nós dependemos totalmente do Senhor e rogamos, Deus, que seja como tem sido pela graça do Senhor, um tempo muito especial, muito proveitoso, de crescimento, de desafio para todos nós. Oramos a Deus pelos nossos corpos, Deus sabe de cada um, das dificuldades que algum tem enfrentado, a própria Jandira, que está aqui conosco, mas com a saúde um pouco debilitada. Pedimos que a tua boa mão de graça e poder, ó Deus, seja estendida, continue estendida sobre a tua filha, restabelecendo a saúde para a glória do teu nome. E outros que assim se encontram, eu mesmo peço a tua misericórdia por nós, ó Deus, nos fortaleça e nos ajude, Senhor, nesse tempo aqui de estudo do Senhor. Nós oramos, entregando tudo isso em teu altar, confiados e agradecidos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos continuar a nossa caminhada em alguns versículos aí de João, olhando as reações, né, do Senhor Jesus Cristo em alguns momentos. Não sei se vocês fizeram, era para terminar, acho que eram 5 que faltaram, né? Nosso último encontro, a gente foi até o João 10:32, e aí tem que fazer o 33 em diante, depois 3 do capítulo 11 e 1 do capítulo 12. Vocês conseguiram parar para fazer? Alguém fez? Algum irmão, irmã? Ou vamos fazer agora? Alguém já estudou ao longo da semana? Eu já tinha feito. Já tinha feito. Então, diga aí, Marquinhos. Qual é? João 10:33 a 39. São 5 textos que faltaram desta tabela que eu deixei com vocês. Esse é. Mas tá todo mundo fechado. Só vocês fechados, vocês e eu. Parece o coração de alguém batendo aí. Eu tinha colocado que Jesus teve a intenção de escapar, né? Porque queriam apedrejar ele. Então, qual foi a reação emocional que você acha que Jesus manifestou nestes textos, do 33 ao 39 de João 10?
Vamos ler? Eu Eu acho que dá para a acho gente um pouco de. ver juntos aí. Eu vou ler João 10, 33 a 39, tá bom? Diz assim: Responderam-lhe os judeus: Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei? Eu disse: Sois deuses? Se ele chamou deuses àqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: Tu blasfemas, porque declarei: Sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço, e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Nesse ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Será que tem algum aprendizado aqui do Senhor? Qual é o contexto? Né? O contexto que, apesar da oposição, o Senhor ainda continuava a tentar esclarecer, né, a mente dos judeus. Né? Uma conversa com eles aqui, o Senhor mantém, apesar de tudo aquilo que as tentativas dos judeus de tentarem matá-lo e até de prendê-lo aqui, né? Mas será que há alguma coisa a aprender do Senhor? Será que o Senhor manifestou aqui que nós podemos trazer para a nossa vida em meio à oposição, em meio a mais uma vez as pessoas talvez tentarem ferir ou alguma coisa nos nossos relacionamentos? Uma coisa que me vem à mente, lendo, é que ele tinha muita certeza de quem ele era, né? Assim, então, a opinião, assim, se ele era, se ele não era, isso não atingia emocionalmente Jesus. Então, ele tem, assim, uma convicção de quem ele era. Eu acho que, às vezes, quando a gente titubeia, é porque a gente não está tão firme de que a gente é filho de Deus, que nós somos um povo, uma raça eleita, sabe? Sacerdócio real. E aí, às vezes, a gente quer defender a nossa reputação, a nossa identidade, e não precisa. A gente está seguro, né? Ok, legal. Mais alguém? Dos que estão presentes aí, vamos participar, queridos. Vamos falar o que você imagina, o que você aprende. Que eu posso expressar alguma consideração e alguma opinião aqui, mas esse caso aqui é alguma coisa que a gente aprende com Jesus. Aqui no comentário da minha Bíblia, aqui do ladinho, está falando assim: Cristo difamado, divindade desafiada. Duas situações nesse texto aqui, principalmente no versículo 33. E aí isso não abala ele. Eu coloquei aqui também que o Senhor demonstrou para com aqueles que já em vários momentos, né, tentavam ou pegá-lo em alguma questão ou apedrejá-lo muitas vezes aqui, né? Eu coloquei que apesar da oposição, né, o Senhor manifestou longanimidade e uma certa paciência para com os judeus, porque ele se dispôs ainda a conversar, mesmo conhecendo o coração deles, e como diz um pouquinho antes, né, que eles estavam tentando apedrejar o Senhor, mesmo assim, ele demonstra uma longanimidade para com aqueles que eram opositores, que eram críticos, que eram perseguidores, né, ou incrédulos, né, da própria realidade da pessoa dele, quem ele era, né, apesar disso tudo, né, em alguns momentos, né,
o Senhor demonstra essa longanimidade. Em outros, ele vai agir diferente, mas aqui eu enxergo que também, né, o que vocês estão compartilhando, essa realidade de uma longanimidade, de até conversar, né, de até novamente explicar, novamente falar com eles a respeito da identidade dele, como a Jandira levantou. Alguém encontra outra atitude, outro ensino da parte do Senhor aqui? Este é o exercício, queridos. Então eu preciso ouvir vocês. Nós precisamos compartilhar o que enxergamos na palavra do Senhor. Mais ninguém? Tá bom, então eu vou seguir. Eu também coloquei a mesma coisa, a paciência, a dureza do coração. Joia. Legal, irmã. Obrigado. Mesmo a dureza do coração dos judeus, né? O Senhor demonstrou uma paciência em explicar, né? E até colocar, como a Jandira disse aí, né? Até mais uma vez, né, mostrar, né, para eles quem ele era, né? Ainda que não abalado, né, pela questão, ele sabia muito bem quem ele era. Essa convicção é importante para nós, né? Ele teve uma certa paciência aí para com aqueles que eram inimigos dele, né? Eu acho legal, a gente em alguns momentos vai demonstrar, né, esta longanimidade que é fruto do Espírito para com aqueles que de repente pensa diferente, né? No nosso caso é pensar um pouco diferente, né? Não é uma questão de ser opositor ou inimigo ou coisa assim, né? Mas acho que é uma característica que deve permear os nossos relacionamentos, né? Seguido, então, queridos, vamos lá para o 11:6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Será que aqui tem algo para aprender com o Senhor? Então, o contexto aqui ele, mesmo sabendo que Lázaro estava doente, ainda se demorou, né, entre aspas, no nosso tempo, né? Demorou ainda 2 dias, como diz, né? Ainda demorou 2 dias no lugar onde estava, né? Ele não foi logo em seguida, né? Mas ele demorou. O que a gente aprende? Se é que a gente aprende alguma coisa, o que vocês acham? Quem fez? Que ele não era Marcos, precipitado. Oi, perdão, quem falou? Ele não era precipitado, né? Não era precipitado. Muito bem. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Ok. Ele também teve compaixão também. Ele o quê? Teve compaixão de Lázaro. Ficou ali. Ficou mais 2 dias. Sabendo que poderia. Tava vontade de. Marquinhos, Lázaro estava. E ele demorou. Essa aparente, né? É uma demora, como diz o texto, né? Acho que para mostrar exatamente o contrário do que seria a gente, né? A gente, quando acontece alguma coisa assim, o que você vai na mesma hora, né? A gente quer resolver, né, a situação. Ninguém espera 2 dias ou alguma coisa assim quando alguém comunica uma necessidade ou algum tipo de auxílio, né? No caso do Senhor aqui, é que a gente conhece toda a história, né? A gente conhece a história, então eu sei que ele demorou, que depois ele foi lá e ressuscitou a Lázaro e tal, eu sei tudo isso. Mas imaginem as pessoas no momento em que
os envolvidos na história, né? Os envolvidos na história, né? O que eles pensaram, né, a respeito de Jesus Cristo, né? E claro, a própria realidade da pessoa de Jesus, né? Que a gente conhece pelo que vocês estão colocando, né? Ele é o Senhor do tempo, né? Ele sabe todas as coisas, né? Mas para aqueles que estavam vivenciando isto, né? Eu tenho que entender a própria realidade da pessoa do Senhor e como é que ele reagiu. Eu acho que essas questões que vocês falam são importantes para nós, né? Para nós entendermos como é que eu devo reagir em situações em que para o Senhor é completamente diferente, porque ele tem o controle das coisas, né? Nós não temos o controle das coisas, mas ele tem o controle, né? Mesmo assim, né? Essa questão de nós entendermos cada vez mais, né? O tempo de Deus, né? Que é um tempo com propósito, que é um tempo com objetivos, né? E as ações dele são moldadas, são vivenciadas à luz deste propósito, que muitas vezes nós não sabemos, né? Nos ajuda a entender, né, o porquê desta aparente demora e o porquê desta aparente indiferença, né? Seria uma reação nossa, muitas vezes, se alguém manda para você um pedido de ajuda e você fala assim, demora talvez 2 dias para responder. O que você vai achar da pessoa com quem você... o pedido que você fez, né? Você vai achar que ela é indiferente ao que você pediu. Não é isso que você vai achar? Manda um pedido de ajuda para alguém e você fica lá esperando e a pessoa demora 2 dias para dizer assim, olha, estou indo agora. Agora já foi. Agora já não preciso mais. Então, para que eles estavam vivenciando, né, é diferente. Por isso que quando ele chega lá, o que as irmãs falaram para ele? Poxa, Senhor, o Senhor demorou demais. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Na perspectiva delas, o Senhor demorou, o que é natural. Eu também pensaria assim, você também pensaria assim. Se eu sei que o Senhor pode resolver o meu problema e ele não vem na hora que eu achava que ele poderia vir, né? Eu vou achar, a reação dos outros é diferente. Aí eu quero aprender aqui com Jesus Cristo, né? O que vocês estão colocando, né? Então, acho que essa questão como a Dira colocou, né? Uma ausência de precipitação. Eu acho que a gente tem que aprender, né? Porque nós somos, né, muito precipitados, né? Eu creio que todos nós aqui temos, em algum momento, essa realidade de, às vezes, não parar para avaliar, pensar, orar e aí fazer, né? A gente, muitas vezes, já sai atropelando, já sai fazendo as coisas, né? E muitas vezes é uma precipitação, né? E a gente tem que aprender, acho que essa realidade de controlar as emoções, né? Para que tudo seja feito com equilíbrio, com sabedoria, né? É claro que depende muito da situação, né? Não estou dizendo que isso é genérico, né? Claro que depende, tem coisas que você não vai ficar parado esperando para depois, né? Mas acho que muitas coisas nós agimos no impulso, a gente age realmente precipitado, né? Entendendo o tempo de Deus, né? A realidade do Senhor. Hoje, a gente que conhece a palavra, entender essa realidade de que Deus está no controle das coisas, das situações, do tempo, e de que aquilo que acontece conosco não existe coincidência, não nada fora daquilo que Deus tem programado, então nos ajuda a sermos pessoas mais equilibradas, mais sábias,
enfim, que nos impede, muitas vezes, de tomar atitudes que lá na frente vão acabar se tornando sem sentido. Tá? Novamente, tá? Isso é uma questão de cada situação exige talvez reações diferentes, tá bom? Mas na maioria das vezes, nos fatos, né, eu acho que essa questão de precipitação, né, de não entender o tempo do Senhor, é uma coisa que a gente costuma fazer com uma certa frequência, tá bom? Eles estavam pensando mais na vida, né? Atitude pela vida, solicitação pela vida. E nós, hoje, devemos pensar no espiritual, porque Jesus sabia de Lázaro. Aquele que esteja morto viverá, mas espiritual. Essa solicitude nós devemos ter e levar a palavra para as pessoas. Eu não peguei o início que a senhora falou de... A segunda parte eu entendi, da parte espiritual. A primeira, para mim, saiu cortado. Não sei se os irmãos ouviram. Eu não entendi a primeira parte, irmã. A solicitude que eles estavam com Jesus em relação à vida, à saúde, né, da vida de Lázaro, mas Jesus conhecia Lázaro. Ele fala que aquele que esteja morto terá. Entendi. Era o que a preocupação daqueles que falaram para ele, né? Ele soube que Lázaro estava doente e demorou ainda 2 dias no lugar onde estava, e não apenas demorou 2 dias, mas ele foi para outro lugar, ele foi para a Judeia, como diz o texto, e os discípulos falam assim, mas vai voltar para lá, né? Eles estão querendo apedrejar o Senhor, e o Senhor volta para lá, né? Parece realmente uma coisa meio sem sentido, né? Mas, novamente, a gente conhece a história, os discípulos não sabiam, não sabia que o Senhor tinha como propósito ressuscitar a Lázaro. Tudo isso nós temos hoje a compreensão, as escrituras reveladas, né? Mas é importante a gente, ao olhar para o texto, né, se colocar nos leitores originais, né? De como que eles vivenciaram isso aí. Aí a gente aprende, né? Porque senão a gente olha para a história toda e acaba não observando detalhes, né? Pequenas questões, né? De que aqueles que vivenciaram isto, né? Certamente aprenderam com o Senhor, né? E nós estamos aprendendo agora lendo a história, né? Eles estavam vivendo a história com o Senhor. Pastor? Muito legal. Oi. Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem? Eu? Então, também é aquela questão da amizade. Eles tinham uma amizade com Jesus, bem íntima, né? E talvez isso daí tenha dado direito para ela chegar para Jesus. Vocês não vê na hora que a gente vê. E a gente faz isso também, né? A fulana é meu amigo, agora, né? Mas não é assim, né? Não é? É verdade. Eles tinham uma intimidade com o Senhor, né? Maria, Marta, Lázaro, né? Era uma família muito próxima do Senhor, né? E que, como você falou, né? Tinha essa liberdade, né? Quando chegou lá, falou assim, Senhor, o Senhor deveria ter vindo mais cedo, né? É uma coisa que a gente não faz hoje, né? A gente com Jesus não fala alguma coisa assim, né? Quando você pede alguma coisa assim, só vai demorar por quê? Né? Por que você não respondeu ainda? Né? A gente não fala isso para o Senhor, né? Por quê? Eu falo. Mas você fala, Dira? Lá no meu quarto, lá quietinho. Mas sabe uma coisa que me veio também agora à mente? Que às vezes a gente faz coisas, toma decisões para agradar as pessoas.
E a gente precisa ouvir a voz de Deus, né? Agradar a Deus. E nem tudo que é bom é certo, né? Parece que seria bom ele ir, mas não era o certo. E também não agradou os discípulos quando resolveu ir, né? Então, às vezes a gente pode ser tentado a passar por cima de alguma coisa que a gente sabe que é a vontade de Deus para agradar as pessoas, para não decepcionar amigos, para não decepcionar as pessoas. Ok, legal. Pastor, Então, o fato também, olhando para a realidade, né, como a irmã Lúcia lembrou, né, da saúde, né, vamos imaginar, é pura imaginação minha, né? Se o Senhor fosse lá, talvez Lázaro estivesse ainda apenas doente, né? E seria uma cura, né? Como ele fez em tantas pessoas, né? Mas o Senhor queria que ele mostrasse o poder sobre a morte, né? Então ele precisaria morrer para que ele fosse ressuscitado, né? Então isso é uma coisa que a gente fala hoje porque nós conhecemos a história, né? Então talvez ainda por isso essa demora foi para que realmente, né, por mais estranho que possa parecer para nós, né, para que Lázaro morresse, né, e não apenas doente, né? Então, não sei, eu estou só imaginando, né, a realidade, porque eu sei, nós temos de verdade, né, de que o Senhor não é indiferente a nós, né, de que o Senhor não é precipitado, de que Ele é o Senhor do tempo, da história, né? Mas eu preciso trazer isso para o meu dia a dia, para eu aprender algumas questões, né? E não ser exatamente o contrário daquilo que a gente imagina, né? Ou muitas vezes vive, como vocês levantaram aí, a questão da não precipitação, a questão da confiança no tempo de Deus, né? Então, tudo isso a gente aprende com Jesus no dia a dia dele. pastor, Oi? é a Cíntia. Jesus não se deixou ser pressionado, né? Em meio, né, à situação em si, ele não foi pressionado, não se sentiu pressionado a agir fora da vontade de Deus, né? É verdade. Ele tinha um propósito, né? Tanto que ele, como nós lemos aqui, ele vai para um lugar, né, que os discípulos assim, não vai para lá. O senhor não deveria ir para lá, mas ele falou, não, mas eu vou. Não são 12 as horas do dia, tal, né? E depois ele até já anuncia algo que os discípulos, imagino eu, não entenderam, né? Porque ele vai falar assim, Lázaro adormeceu, mas eu vou lá para despertar o Lázaro, né? Imagino que os discípulos ficaram pensando o que o Senhor está dizendo, né? Até não entenderam e responderam: se ele está dormindo, ele está salvo, né? Se ele está dormindo, né? Aí o Senhor falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. E aí então o Senhor claramente disse: Lázaro morreu, né? E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Se você olhar toda a história, né, a gente vai ver assim, puxa, o Senhor estava preocupado também com os discípulos, né? Ele estava pensando na realidade dos discípulos, para que vocês possam crer. Então, ele está a situação de Lázaro vai abençoar os discípulos, né? Então, são coisas interessantes. Eu coloquei apenas um versículo, mas a gente olha toda a história, tem tanta coisa para a gente aprender, né? Do amor, da preocupação, da fé daqueles que andavam com ele, né? Então, o Senhor usa todas as circunstâncias, né, para
aumentar a nossa fé, para fortificar a nossa fé, desde que a gente confie, que a gente espere, que a gente suplique, que a gente dependa, enfim, tudo aquilo que a gente tem experimentado com o Senhor. Mas tudo isso, né, é um propósito de fortificar-nos, de fortalecer-nos, de nos aprofundarmos cada vez mais, né, na nossa dependência, nossa vida dele. Então, tudo isso tem a ver a própria realidade do amor do Senhor para com os discípulos, né? Então, é interessante todas essas questões que a gente aprende. Para que possais crer, né? Me alegro de que lá não estivesse. Interessante isso, né? Enfim, é a questão daquele que controla, que sabe todas as coisas, né? Ensinando as pessoas que confiam nele. Muito bem, vamos para o 33. Este é fácil, né? Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Pastor, Oi. eu penso que Jesus, nesse momento, ele sentiu a dor daquela família. Assim, ficou triste mesmo, ficou angustiado, né? Vendo ali todo mundo naquela situação de tristeza, ele sentiu a dor, né? Esse sentimento de tristeza mesmo, de angústia. Sim. Aqui houve realmente essa realidade, né? Aqui é uma reação literalmente emocional, a gente pode dizer assim, né? De compadecimento, de compaixão, de tristeza pela morte de Lázaro. Tanto que o 35, que a gente conhece tanto, né? Jesus chorou, né? Vendo-a chorar, vendo a tristeza de Maria, né? Mesmo sabendo tudo que estava acontecendo, a própria realidade do propósito dele, da ressurreição de Lázaro, nós servimos a um Deus, né, que se compadece das nossas tristezas, nossas necessidades, das nossas dificuldades, né? Nós temos um Deus presente, nós temos um Deus que se envolve em tudo aquilo que nós vivemos, né? Daí esta intimidade, esta liberdade que temos, né, como a Jandira falou, né, de ir para o meu quarto, por exemplo, e abrir o coração e conversar desta maneira com o Senhor. Louvado seja Deus por isso. Oi. Apenas parafraseando, né, a relação que aconteceu. Havia um problema grave, foi levado até Jesus, colocado aos pés de Jesus. Jesus disse não, porque ele tinha o melhor lá na frente. E muitas vezes é o que acontece com a gente também, né? Às vezes a gente tem um problema grave, coloca nas mãos dos filhos. E às vezes eles não. Porque exatamente assim, Legal, é verdade. É verdade. Olhando para um episódio como esse, né, a gente aprende essa realidade também, né? Hoje, é por isso que eu volto a dizer, né, é a graça do Senhor e nós olharmos hoje isto e entendermos, né, de que o Senhor tinha algo melhor, né, que não apenas curar a Lázaro, né, que ele poderia fazê-lo, até poderia fazê-lo sem estar presente. Ele poderia lá, quando os discípulos disseram para ele, olha, ela está doente, ele podia dizer alguma coisa e curar a Lázaro à distância, como ele fez com o filho do centurião, por exemplo, né?
mas o Senhor tinha algo melhor para aqueles que andavam com ele, que confiavam nele, né? Os discípulos, própria Maria e Marta, né? Imagino, né? Vamos tentar trazer um pouquinho para nós aqui, né? Imagina a realidade, né? Do que experimentou Marta, Maria e todos que estavam lá, né? Dá para imaginar um pouquinho? Eu acho que para nós, assim, sei lá, a gente não tem a dimensão exata de como foi aquele momento, né? Nós não temos a dimensão exata dessa situação, né? Então, essa realidade de hoje, né, olhar para um episódio desse, tirar lições para a nossa vida, nos ajuda, né, a entender, como a Dini colocou, entender o não de Deus muitas vezes, né? Porque eu sei que aquele não significa algo melhor para mim, né? Que eu posso não entender, que eu posso não compreender completamente, mas eu sei de que é um não por conta de algo melhor que Deus tem e que eu tenho que esperar, né? Esperar para conhecer, né? O Senhor me revelar, né, totalmente aquilo que está no coração dele, né? Isto é fé, isto é dependência, isto é confiança, isto é relacionamento, né? Então a gente tem que aprender isto e a gente aprende com esses episódios nas Escrituras, né, para compreender a ação do Senhor, né, a atitude dele, a soberania, o poder dele sobre as situações, né? Então, tudo é um aprendizado. Nós temos que olhar para essas questões dessa maneira. Muito legal. Realmente, há situações na nossa vida que Deus fala, por enquanto ainda não, né? Não é o momento, né? Como a Rosa levantou, né? Não é o tempo de Deus. Tá? Então, é continuar confiando, continuar esperando no Senhor, né? Porque eu sei que Deus é bom e de que o que é o melhor para a minha vida, Deus vai revelar, Deus vai manifestar, né? Então, é difícil isto, né? Nós sabemos que não é fácil, né, esperar, né? Nós não somos pessoas, nossa natureza pecaminosa não é fácil de esperar as coisas acontecerem, né? Nós não somos assim, não adianta, né? E muito mais quando nós achamos que aquilo que nós estamos pedindo é o necessário, é o melhor para nós, né? Então, eu acho que é uma grande lição que nós temos a aprender também nesses momentos, o aparente, né? Aparente não, é o não de Deus, mas muitas vezes ele ainda que temporário, né, até aquilo que Deus vai mostrar para a gente. Cada um de nós aqui tem alguma coisa, né, a esperar no Senhor e a pedir, Deus, eu estou clamando tanto ao Senhor por isso, né, mas o Senhor é um aparente silêncio de Deus, né? Aparente silêncio de Deus, né? A gente sabe que não é, né, um silêncio, né? Ou muitas vezes é um não por enquanto, mas é difícil a gente enfrentar isso e aguardar e esperar. É difícil. Cada um de nós aqui, eu sei que se eu perguntasse aqui para vocês, cada um poderia compartilhar, olha, eu tenho pedido isso ao Senhor, eu tenho clamado ao Senhor por isso e não solucionou ainda, não resolveu ainda, né? Eu não obtive a resposta àquilo que eu estou pedindo. E eu continuo lá, né? É Lucas capítulo 18, né? Eu continuo perseverante, continuo orando e esperando no Senhor, né? Então, essa questão de esperar, né, é para todos nós, eu acho que muito difícil. Pastor, Ui. aí uma pergunta, né, que esse texto nos faz, assim,
Se Jesus sabia que Lázaro ressuscitaria, ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. E porque ele chorou, né? Aí o Spurgeon tem uma pregação que ele fala que Jesus está ensinando a gente a chorar, porque a gente precisa, quando a gente intercede, não só pelos nossos problemas, né, mas pelas pessoas também, quando a gente intercede pelas pessoas, às vezes a gente vai com os olhos muito secos, sem realmente sentir, né, ter compaixão pelo irmão, pelas pessoas, né? Então, que realmente Jesus está nos ensinando a chorar. E às vezes, assim, nossas experiências, nossa teologia, nossos anos de igreja, a gente fica assim muito duro às vezes, né, com relação às fragilidades das outras pessoas. E Jesus, com tudo que ele era, com tudo que ele sabia, ele ainda chorava por compaixão, né? Então, isso me toca muito, assim, quando eu ouço alguém pedindo alguma coisa e eu orar, eu não estou sentindo. Estou orando assim, sabe? Eu falei que ia orar, então estou orando aqui. Mas eu falo, Jesus, me ajuda a chorar do jeito que aquela irmã chorou quando pediu, sabe? Eu acho que Jesus está ensinando isso aqui, a gente a chorar. Legal. É verdade, a gente às vezes não chora, né? Porque a gente talvez no fundo questione, né? A própria fé da pessoa, alguma coisa assim, né? Como se nós mostrássemos uma fé mais forte, alguma coisa do gênero, mas não é verdade, né? Eu acho que essa compaixão, né? O se colocar no lugar do outro, acho que isso é uma coisa que a gente tem que aprender realmente bastante, né? Jesus chorou, né? Mostrando também toda a própria humanidade dele, né? Um Deus soberano que sabia tudo o que ia acontecer, né? Mas demonstrou a completa humanidade dele, né? De ver o sofrimento dos outros, né? E se alegrar com os que choram, com os que se alegram e chorar com os que choram, né? Acho que essa situação temos que aprender bastante, né? Muito legal, né? Olhar para as necessidades assim e se compadecer mesmo e ir lá, né? No meu quartinho, né? E chorar, buscar o Senhor, né? Perseverar em oração por aqueles que passam por lutas tão grandes, que nós não temos muitas vezes ideia, mas acho que esta compaixão, né, precisa acontecer mais e mais conosco. Por exemplo, né, eu hoje senti muito triste, né? Estava orando, pensando naquelinha gira, né? Lá de Lábrea, né? Estou falando para Dira, acho que a Dira, a Cíntia sabe do que eu estou falando, porque estamos orando por uma jovem, né, lá de Lábrea, que foi passear com o marido e as filhas, né, filha, e aí houve um acidente de moto e ela teve um traumatismo craniano e foi para Manaus, mas parece que é irreversível, né, então já os médicos praticamente já deram um atestado de óbito, né? Mas os irmãos estão orando, né? Nós estamos orando, né? E eu confesso que ao ver a notícia, né? A ver a foto do vô e a foto dela, né? Isso causa no nosso coração, distante milhares de quilômetros da gente, né? Mas só o fato de ver o que está acontecendo, né? Provoca em nós mesmo uma compaixão, né, que nos leva a orar, né, que nos leva ao trono da graça do Senhor, né? Então acho que esta compaixão que nos leva à ação, né, compaixão que nos leva a orar, precisa
a acontecer mais e mais, com maior frequência na nossa vida, né? E isso nos leva a orar. Eu acho que a grande reação nossa a esta compaixão, ao choro, né, é a intercessão, né? É a oração a um Deus que pode todas as coisas e que tem poder para até ressuscitar os mortos, como foi aqui no caso de Lázaro. Muito bom! Vamos tentar terminar, que eu quero ver se eu fecho a semana hoje. Vamos lá para o 11:54 e depois o 12:27. Acho que aqui vai encaixar naquilo que o Marcos falou lá no 33. 11:54. De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Será que há momentos que a gente tem também que se isolar? Sim ou não? Eu acho que ele demonstrou prudência também, né? Porque ele sabia que estava todo mundo planejando a morte dele. E ele já sabia, já tinha o roteiro de Deus certinho, né? E ele não ia atrapalhar, né? Ele saiu. Simplesmente foi prudente também. Legal. O Prudência, momento de se calar, né? Rosa? Prudência e caldo de galinha, né? Nós precisamos, não é verdade? Diga, Cíntia, eu cortei você, perdão. Não, pastor, Jesus viu que era o momento dele ficar em silêncio, né? Ele se calar, ele parar, né? Desde aquele dia resolveram matá-lo, desde 53, né? Então ele disse sorte que ele já não andava publicamente, né? Aí é aquela questão que temos falado, né? Ele sabia, né, qual era o propósito dele, ele tinha muito claro a missão dele, né? Então ele falou, olha, vocês não vão me matar como vocês querem me matar, né? Vocês vão me matar como está já planejado pelo Senhor, que é na cruz, né? Então não vai ser do jeito de vocês, vai ser do jeito que o Senhor planejou. Então ele se retira, né? E há realmente essa realidade aqui de prudência, né? Envolve essa questão mesmo, né? Tudo dentro do propósito do Senhor. E o 12:27, para fechar? Ou alguém quer falar alguma coisa? Eu cortei? O 12:27 diz assim agora... Oi, perdão. Eu já ia falar, mas sabe. Pode falar. Não, achei que foco na missão. Você fala do 12:27 ou do 54? É do 12:27. Legal. Agora, pois, está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Eu coloquei também a própria realidade da angústia, né? A despeito do propósito, dessa convicção que a Dira tem levantado, né? Isso muitas vezes não nos livra, né, de angústia, de momentos difíceis, mas que não nos podem desviar do propósito, não podem nos desviar do alvo que temos diante de nós, da missão que nós temos, né? Então, acho que essa é importante, né? Essas reações emocionais, né, elas acontecem, né? A gente fica muitas vezes angustiado, aflito, né, preocupado, né, ou qualquer outro sentimento, mas essas reações ou esses sentimentos, eles não guiam a nossa vida, né? Mas eles são pertinentes ao nosso viver, não tem, né, não tem como ser diferente, né? Então, às vezes a gente
angustiado, mas segue em frente, né? Preocupado ou aflito, mas segue em frente, porque temos o propósito diante de nós, né? Aqui a angústia da proximidade da morte dele, né? E ele, como ser humano completo que era, né, mostra essa realidade também para nós, né? Ok? Mais alguém? A gente pensar que a gente segue o Mestre, né, Jesus, e o nosso Deus é um varão de dores, né? Eu não sei, assim, não conheço tanto das outras religiões, mas será que tem alguma outra que tem assim, que fala que o seu Deus é um varão de dores, né? Então não é uma coisa assim de autoajuda, não é positivismo, né? É muito interessante isso. É verdade, Dira. Geralmente, né, quando se fala de um Deus, né, com letra minúscula, vou dizer assim, de outras religiões, sempre mostra uma pessoa ou alguém super, né, totalmente vitorioso, totalmente, enfim, né, não mostra essa realidade de uma aparente fraqueza, né, de uma aparente dificuldade, né, mostrar um Deus, né, que se angustia, né, mostrar um Deus que morre, né, realmente não era a mensagem das outras religiões, né? É um aspecto interessante mesmo, né? De varão de dores, né? Servo sofredor. Como é que um Deus que veio para salvar, né, é um servo sofredor, né? Parece incoerente, né? Quando a gente não compreende todo o propósito revelado nas Escrituras, né? Bem lembrado, né? Daí a angústia, né? Daí o que o Senhor ele coloca: agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, né? É aquela coisa, né? Eu sei que eu vim para este propósito, mas eu estou angustiado, né? Então, eu não sei, é uma coisa assim que a gente não consegue compreender completamente, né? A própria realidade do Senhor, a Bíblia fala que ele suou gotas como de sangue, né? Então, dá para imaginar um negócio desse? É difícil, né? Suar gotas como de sangue, né? Sabendo tudo, toda a realidade do que ia acontecer, ele sendo o próprio Deus, mas mostra realmente essa humanidade perfeita e completa dele, que se identifica conosco. Eu acho que essa questão é linda demais, né? Essa identificação com o ser que ele criou, né? Com o ser humano, né? Essa identificação, né? Na angústia, no sofrimento, na dor, né? Essa realidade para mim realmente é transcendente, vou dizer assim. Muito bem, alguém mais? Não? Podemos seguir? Que horas são? Já são 11h02. Vamos tentar fechar aqui, fazer a última semana de Jesus? Desse material que está com vocês aí? Os últimos dias, para a gente fechar este tema, que eu queria começar outro com vocês. Queria dar um grande desafio para vocês, eu quero falar no final da aula hoje aí. Não sei se vocês estão muito dispostos, não sei se eu falo agora ou falo depois do almoço, porque depois do almoço vocês estão mais assim, alimentados. Muito bem, vamos lá. Os últimos dias, né? O Senhor saindo então de Betânia, né? Após essa
realidade que nós falamos aqui, caminhando para Jerusalém, se prepara para viver a última semana. E essa semana, como eu coloquei no material para vocês aí, ela é contada em todos os detalhes, né? Os evangelhos, eles dedicam bastante espaço a esta última semana, né, do Senhor Jesus Cristo, né? Por exemplo, eu coloquei aí, corresponde a 1/3 dos livros de Mateus e João. Então, 1/3 de Mateus, né? Mateus tem 28, então aí dá quase 10 capítulos para esta última semana, né? João também, 1/4 do livro de Marcos, né? Marcos é um livro pequeno, 16 capítulos, então são 4 capítulos só para esta realidade, né? 1/7 do livro de Lucas. Então, vamos dar uma visão geral e vamos tentar, nesse tempo que nos falta aí, e destacar um pouquinho a cada dia. Eu queria olhar para isso aí e só identificar alguns episódios, né, que nos ensinam que quando aconteceu. É mais para nós nos relembrarmos um pouco disso, para entender esta última semana do Senhor Jesus e depois, no final, como está da apostila aí, a ressurreição. Então, estamos aí no domingo, tá? O primeiro quadradinho para vocês aí, onde ele entra em Jerusalém, montado no jumentinho, e termina na sexta-feira, quando ele foi crucificado. Então, depois de passar o dia de sábado descansando em casa de amigos de Betânia, ele sai para Jerusalém, e aí entra de maneira triunfal em Jerusalém, cumpre-se a profecia de Zacarias 9:9. Não sei se vocês lembram, né? Existia uma profecia, né, sobre este momento. Alguém pode ler lá para mim, Zacarias 9:9? Quem lê lá? Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Vê, o teu rei virá a ti, justo e salvador. Humilde, montado em um jumento. Num jumentinho, filho de jumento. Obrigado, Adira. Existia uma profecia, né? O teu rei, né, entraria não numa caravana, né, de carruagens, num séquito de cavaleiros, coisas. Não, ele vai entrar num jumentinho, né? Mas fala, é o teu rei, né? E mesmo assim, né, a maioria daqueles que conheciam as escrituras não deram atenção, tá? Então ele cumpre essa profecia, entra em Jerusalém, chora sobre a cidade, Lucas capítulo 19, né? Profetiza a destruição da cidade, o que iria acontecer cerca de 40 anos depois, né? Em 70 depois de Cristo, sob o comando de Tito. Depois ele volta para Betânia, onde ele passa a noite. Então ele entra em Jerusalém, profetiza, chora sobre a cidade, e depois volta para Betânia, onde ele passa a noite. E aí a segunda-feira. Então, primeiro, o que eu queria destacar em cada dia, né? No domingo, neste dia, é o cumprimento de uma profecia. Estava escrito que ele entraria desta maneira, tanto que existe, né, ele é aclamado pelas pessoas, tá? Nós conhecemos a passagem, né, que mostra toda a realidade do clamor da multidão quando ele entra, né? Alguns reconhecem, né, o chamado Domingo de Ramos, né, que a Igreja Católica faz até hoje, né? Toda essa realidade que ainda é comemorado quando é este momento da Páscoa, né? Depois ele passa a noite em Betânia e novamente sai em direção a Jerusalém. Aí acontece
acontece aquele momento da figueira que nós já falamos, né? Só para destacar aqui e localizar os episódios dentro dos momentos que acontecem, tá? E depois, né, ele realiza a purificação do templo e volta para Betânia mais uma vez, né, onde ele passa a noite, né? Então, domingo, segunda, tá? Destacando essas questões que acontecem nestes dias. Depois, vire a folha aí, nós já estamos na terça-feira, ele volta novamente para Jerusalém. Não se esqueçam que Betânia era pertinho, cerca de mais ou menos aí uns 2 quilômetros, né, de Jerusalém. Então, ele ia e voltava, né, mas já na terça-feira ele vai experimentar um grande número de conflitos, como coloca aqui, né? Nós falamos já do episódio da figueira ressequida. Aí ele vai para o templo, a autoridade é desafiada pelos principais sacerdotes e anciãos do templo, e aí ele ensina 3 parábolas, né, que nós já conhecemos, né? A parábola dos 2 filhos, a parábola da vinha, a parábola da festa das bodas, né? O mesmo ensino nessas 3 parábolas, né? Ele fala dos privilégios dos judeus, né? Mas como não quiseram aceitar o convite de Jesus, o Senhor então estende este privilégio e este convite para os outros, tá? Então, nós conhecemos as 3 parábolas e por conta de tudo que o Senhor vem ensinando, né? Ele usa essas 3 parábolas para mostrar uma coisa essencial, né? De que aquilo que os judeus tinham, o privilégio, né, não foi aceito por eles, né? Então o Senhor estende este convite e este privilégio para os outros, para os gentios, no caso aqui, né? Depois o Senhor ensina essas 3 questões aí, né? Ele, com sabedoria, claro, responde essas perguntas sutis dos fariseus. Então, só para entender, essa questão de aquela passagem quando eles falam se era lícito pagar tributo a César, acontece na última semana do Senhor. Os saduceus questionando a respeito da ressurreição, também na última semana. O grande mandamento da lei, lá de Mateus capítulo 22, 37 a 40, é também nesta última semana. É nessa última semana na terça-feira, né, a passagem conhecida nossa, né, de Mateus capítulo 23, quando ele pega duro com os fariseus, né, chamando-os de sepulcros caiados e coisas do gênero que nós conhecemos, um dos mais severos e incisivos discursos do ministério. E depois o sermão profético lá de Marcos, capítulo 13, né, quando o Senhor, no Monte das Oliveiras, com Pedro, Tiago, João e André, e fala para eles o que acontecerá nos últimos dias, né? Isso tem Marcos, capítulo 13, tá bom? Quarta-feira, 2 dias antes da Páscoa, então aí já o Sinédrio planeja como iria prender a Jesus e o matar, né? Marcos capítulo 14 fala um pouco mais sobre isso. Depois continua, neste dia, Judas se aproveita do afastamento do Senhor para combinar com os principais sacerdotes como ele iria trair a Jesus. Marcos capítulo 14 também. Nós já estamos na quarta-feira. Este dia foi provavelmente dedicado pelo Senhor para estar com os discípulos, dando instruções para ele. E aí, Mateus capítulo 26, ele anuncia aos discípulos que ele será traído e crucificado.
nós já estamos aí pertinho, né, da sexta-feira da Páscoa e de tudo que vai acontecer, que é o julgamento e tudo aquilo que nós conhecemos, né? A quinta-feira, neste dia, toda a cidade se preparava para a grande festa dos judeus, a festa da Páscoa. Os discípulos procuram saber aonde Jesus gostaria de comer a Páscoa, então ele dá instruções, né, para o cenáculo, né, que geralmente era o segundo andar de uma casa espaçosa e que entendemos que era a casa de Maria, né, de João Marcos, pode ser, né? É uma especulação, não vou dizer que a Bíblia fala exatamente, mas tem-se a ideia que era na casa da mãe de João Marcos, né? É o segundo andar de uma casa bem espaçosa, um cenáculo, né? É neste dia, na quinta-feira, que Jesus lava os pés dos discípulos, tá? Que nós conhecemos lá de João 13. Tá? É próximo da Páscoa, próximo da sua prisão e morte. Tá? Depois ele vive um momento de profunda angústia, anuncia aquele que o iria trair. Depois, Judas deixa o cenáculo, né? Jesus institui a ceia, e ele então fala que esta ceia deveria ser celebrada até a sua vinda. Aí ele ensina, né, aos seus discípulos após a ceia, né, e faz o seu último discurso, faz a famosa oração sacerdotal que nós conhecemos de João, capítulo 17, tá? E aí vai para o jardim do Getsêmani, já era bem tarde da noite. Tá? São momentos de angústia, momentos de tristeza, que nós também conhecemos. Tá? E ali, no jardim de Getsêmani, ele é traído por Judas com um beijo e levado preso perante as autoridades políticas e religiosas de Israel. E aí entramos, então, no último dia, domingo e sexta-feira, né, com esses episódios aí, tá tentado colocar aí mais ou menos em ordem para vocês, né, para nós termos uma ideia de como que aconteceu nessa última semana. Então, ele é entregue e aprisionado, Mateus capítulo 26. Os próximos 4 itens, né, provavelmente aconteceram entre 3 horas e 5 horas da manhã, durante a madrugada. Ele é entregue, ele é colocado perante Anás, condenado por Caifás, pelo Sinédrio. Ele foi negado por Pedro, tá? Então, a negação de Pedro acontece nestes momentos da madrugada, né? De Mateus capítulo 26, nós conhecemos também essa história. E durante a madrugada, neste julgamento falso, nesse julgamento que ele acontece, olha só no horário, né? Ele é condenado pelo Sinédrio. Judas se suicida, Mateus capítulo 27. E depois, entre 6 horas e 9 horas da manhã, acontecem esses 3 episódios. Ele é apresentado perante Pilatos pela primeira vez, que, né, manda para Herodes, Herodes devolve, e aí ele é colocado perante Pilatos pela segunda vez, e aí, entre 9 horas e 15 horas, o que nós conhecemos, Jesus é zombado pelos romanos, aquilo que a gente acontece, nós vemos, né, colocado a coroa, toda a zombaria, a questão também do caminho para o Gólgota. Nós conhecemos a história também de Simeão, né, da ajuda, da crucificação, a lança no lado esquerdo dele, direito, entre 9 e 15 horas. Então, tudo isso acontece na sexta-feira, entre a noite, madrugada e manhã e a parte
da tarde. Ok? E aí depois, a outra folha para vocês, a penúltima folha, penúltima não, antepenúltima, só para a gente fechar aí, eu coloquei para vocês aí para a gente completar. Há um julgamento civil e um julgamento religioso, né? Por incrível que pareça, o Senhor passou por julgamento, aquele que nunca pecou, né? Tanto o julgamento civil quanto o julgamento religioso, só para destacar para a gente aí, para termos guardado, né? O civil perante Pilatos 2 vezes, perante Herodes, e o julgamento religioso perante Anás, Caifás, né? E condenado pelo Sinédrio. Quais foram as ilegalidades aí, se você quiser escrever, ilegalidades observadas no julgamento do Senhor Jesus Cristo? O primeiro é que ele foi levado imediatamente a Anás. Ele não poderia ter sido levado imediatamente a Anás, né? O processo foi todo invertido, né? Segundo, né, o processo acontece de madrugada, né? O julgamento acontece de madrugada, né? A casa de Anás não era a sede oficial do Sinédrio, né? Todo o julgamento deveria acontecer numa sessão de Sinédrio, tá? Esse julgamento religioso aqui, ele deveria acontecer numa sessão oficial do Sinédrio, e eles não fazem isso, eles levam diretamente a Anás, que não era, né, a sede oficial, né? Acontece de madrugada, como nós falamos aqui, tá? Então, só para vocês terem escrito isso aí, de que essas foram ilegalidades, vou dizer assim, humanas, né? Dentro do julgamento do nosso Salvador. Tá bom? Depois eu pedi para vocês colocarem as 7 frases, né? Não sei se vocês pesquisaram a respeito, as 7 frases pronunciadas por Jesus na cruz, na ordem. Eu fiz. Opa! Eu fiz. Joia! Fale, Rosa. A primeira. Vamos ver se está certo. Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Joia. Em Lucas 23, 34. Isso. A segunda. Em verdade, hoje mesmo estará comigo. Lucas 23, 43. Muito bom. Depois, mulher, eis aí seu filho, eis aí sua mãe. Né? João 19. E depois, Eli, lama sabachthani. Nossa, Mateus 23, 46. Joia. Tenho sede. João 19. Acho que é 28. João 19, 28. Isso, tenho sede. Está consumado. João 19, 30. Pai, em tuas mãos o meu espírito. 23, 43. Muito bem, Rosa. Muito bem, parabéns. Alguém mais fez? Já tinha feito? Eu fiz também, pastor. Muito bem, sim. Só que eu inverti uma ordem aqui. Ah, é? O Mateus 27, 46, eu coloquei antes de João 19. O 3 e o 4 você inverteu. Tá. Primeiro é o João 19, mulher, eis aí o teu filho, eis aí tua mãe. E depois é Eli, lama sabachthani. Eu não sei por que eu fiz isso. Eu acho que eu me baseei no tenho sede lá e acabei fazendo ao contrário.
Muito 10. Muito bom. Essas são as 7 frases, né? Na ordem, né? Na ordem cronológica, pronunciadas por Jesus Cristo na cruz, né? Muito 10. Cada uma delas, claro, tem lições para a nossa vida e é muito legal a gente deixar isso escrito, as últimas palavras do nosso Salvador. Muito bem. Depois, aí é só mesmo a ressurreição, última página. O túmulo está vazio, ele não está aqui, nós conhecemos o texto. Mas eu dei uma tarefinha aí, que muitas foram as testemunhas oculares da ressurreição do Senhor. Muitos viram, tocaram, testemunharam para muitos a vitória do Senhor Jesus Cristo sobre a morte. Aí eu pedi para escrever aí, não sei se vocês tiveram tempo de fazê-lo. Deu para fazer? Eu fiz alguns. Então vamos lá. Eu vou falando e você vai escrevendo aí. Não sei se você... Quem fez aí? Só para eu não falar na frente de vocês. O Marcos fez. Quem mais fez? Deu tempo de pesquisar as testemunhas oculares? Não? Então eu vou compartilhar. Fale, Marquinhos. Qual que você colocou aí? Maria Madalena. Maria Madalena. João 10, Mateus 28. Não sei. Pedro, João. Tomé. Simão Pedro, Natanael. Tomé. Lucas também. E aí eu fiz. Ok, aparece a Pedro e João, que testemunham a ressurreição. João capítulo 20. Que mais? Tomé. Vamos continuar então. Tomé, você já falou, né? Tomé mostra as mãos, os pés e os sinais para Tomé, Lucas 24, por exemplo, né? Que mais? Simão Pedro, Natanael. E Tomé também, acho que é João 21. João 21. Ele falou também Maria Madalena. Foi o primeiro que ele falou. Primeiro que o Marcos falou, Cíntia. Maria Madalena. Foi isso que ele não estava lembrando. Que ele... Ok. João 21, ele vai aparecer aos 7 discípulos no mar de Tiberíades. É esse, Marquinhos? Isso. Ok. E aparece a Lucas também. Lucas 1. De 1 a 4. Lucas 1? Acho que aqui, deixa eu ver. Lucas 1, ele está escrevendo o Evangelho. Mas parece que ele fala aqui. Lucas, ele tá, o início do livro de Lucas está falando do nascimento de Jesus. Então estou... Lucas 24 é um dos que ele aparece aos 10 discípulos que estavam no cenáculo. Então, se vocês tiverem a escrever, eu vou compartilhar aqui o que eu relatei. Primeiro, Maria Madalena, Mateus capítulo 28. Os 2 discípulos a caminho de Emaús, Lucas 24.
Jesus come pão e peixe com os discípulos. Também em Lucas 24, a continuidade. Ele aparece a Pedro, lá em Lucas 24, 34. O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão, a Pedro. Pastor, qual é a referência de Pedro? Pedro, Lucas 24, 34. Obrigada. Depois daquele que o Marquinhos levantou, compartilhou, né, aparece para Tomé, de Lucas 24 também, 39 e 40. Aparece a Tomé. Ele aparece aos discípulos que estavam no cenáculo, Lucas 24, 36 em diante, finalzinho do livro de Lucas. Ele aparece a 7 discípulos, né, que o Marcos colocou no mar de Tiberíades, aí não é no cenáculo, mas é no mar de Tiberíades, né? João capítulo 21. Ele aparece a Pedro e João, especificamente de João capítulo 20, que testemunham a ressurreição. E por último, uma passagem que não está nos evangelhos, né, está lá em 1 Coríntios capítulo 15, que fala que ele foi visto por mais de 500 irmãos. 1 Coríntios capítulo 15. Então, essas são as testemunhas oculares da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E depois aí a última parte da apostila é algo pessoal para você. Aí você escreve o que você quiser, né? Qual o valor da ressurreição do Senhor para o cristão, para você mesmo? Aí é muito pessoal, né? Aí cada um escreve o que entende e acredita e aprende na palavra do Senhor, tá? Então, isso aí eu vou deixar para cada um escrever. Se alguém escreveu e quiser compartilhar, amém, tá? Alguém escreveu? Alguém chegou até lá? Eu escrevi. Opa, esse casal é fera. Fale, o que você escreveu? Eu escrevi que é a base do fundamento da fé cristã. Ok, também escrevi isso. Não A, teríamos o fundamento da nossa fé. a certeza do reino de Deus que já está presente entre nós. Ok, legal, também escrevi. O poder de Jesus sobre o poder da morte. Joia. A certeza que vamos ressuscitar com ele. Amém. Muito 10. Alguém mais escreveu outra coisa?
Então tá bom. E aí nós fechamos, então, pela graça do Senhor, fechamos esse tema, né, a vida de Cristo. Foram 42 páginas essa apostila. Espero que você junte tudo. Se você, porventura, dos que estão entre nós aqui, eu vou anotar os nomes, porque eu quero entregar o pequenininho, uma lembrancinha do certificado. Então, está aqui a Dira, está aqui a Val, está aqui o Fernando, está aqui a Cíntia, está aqui o Homero, está aqui a Rosa, aqui o Marcos, aqui a Dini, Lúcia. Eu sei que não está aqui hoje, mas participa, é a Márcia Barbosa. O Paulo Rogério estava aí, mas não sei se caiu ou ainda está. Tudo aqui está conosco, Paulo? Pastor, o Edson também, é que ele deu uma saidinha agora. O Edson. Esqueci de alguém? Ajude aí, por favor. O Edu, né? O Edu não está hoje, mas ele tem participado. O Paulo estava hoje. O Paulo estava, mas eu acho que ele caiu. Esqueci alguém? Dira, Val, Fernando, Cíntia, Homero, Rosa, Marcos, Dini, Lúcia, Márcia Barbosa, Paulo Rogério, Edson, Edu. Ok. Então tá bom. Vou imprimir para entregar para vocês um certificado bem simplesinho, só para vocês guardarem aí da vida de Cristo. Na verdade, não tanto desse material aqui, mas daquilo que vocês fizeram com respostas a cada semana, tal, daquele material lá de fora. Muito bem, deixa eu falar para vocês o que eu queria que a gente começasse, se Deus permitir, na próxima semana. Eu queria estudar uma matéria eletiva, que a gente chama, que é um livro da Bíblia. E eu queria estudar Daniel. Queria saber o que vocês acham. Estão dispostos? Neste material que eu queria compartilhar com vocês, né, ele tem um projeto pessoal. Então, é um projeto, são 12 capítulos, né, o livro Daniel, né, e eu vou sugerir para vocês um projeto pessoal para nós estudarmos juntos. Então, é um estudo mesmo, né, como eu falo com vocês. Então, eu vou dar isso escrito, né, essa apostila que eu tenho pronta, ela é menor, né, daí pelo menos menos que a metade desta, tá? Eu vou reduzir, né, para daí pelo menos, acho que talvez não chega nem a 20 páginas, né, que eu já quero entregá-la completinha, prontas, essa semana, né, e ela tem um projeto pessoal, a leitura de cada capítulo, um tema para cada capítulo, vocês vão estudar, lendo um pouquinho a cada capítulo do livro Daniel. Então, tem bastante coisa, né, que a gente vai tratar da história, né? Então, eu pensava assim em caminhar com vocês, né, ou online, agora online, mas se Deus quiser já brevemente presencialmente, né, nessa questão assim de pegar um livro do Antigo Testamento, né, e depois pegar um livro do Novo Testamento e estudarmos de maneira eletiva, isto é, estudarmos o livro inteiro. Né? Então, eu queria começar com Daniel e depois nós pegarmos um do Novo. Né? Daniel, porque creio que tem tanta lição para nos ensinar,
né, da própria vida de Daniel, né, que tem implicações no nosso dia a dia, na questão até do meu trabalho, da minha vida, enfim, né, e a própria questão, não vamos entrar essencialmente na questão escatológica, mas claro que a gente vai falar um pouco, né, dos últimos dias, porque o livro de Daniel vai falar sobre isso, mas eu não queria me ater muito à própria questão escatológica. A gente vai falar sobre ela, claro, porque está dentro do livro de Daniel, mas eu queria me ater muito mais à própria compreensão do livro, né, dentro da história, né, e aplicações, né, da vida dele, né, e da própria história do livro de Daniel, dos impérios, daquilo que o livro fala. É um livro assim bem difícil de nós estudarmos, vai exigir um pouquinho de todos nós, né? Mas eu queria saber se estamos dispostos ou vocês preferem um outro. Eu não quero desanimá-los assim, tipo, é muito difícil, eu vou ter que dedicar um tempo maior. Enfim, eu quero que a gente caminhe gostando e fazendo a cada semana as tarefas que vão exigir da gente. Aí eu queria ouvir vocês rapidinho, antes de nós encerrarmos. O que vocês acham? Por favor, falem aí, ou preferem, ou tem no coração outro tema. É que ninguém falou nada, né? Desde a última vez que eu perguntei, dessa vez ninguém colocou no meu privado. Então, se de repente você tem agora, ainda dá tempo, né? Ainda não imprimi nada. Na verdade, ainda tenho que digitar alguma coisa. Então, vocês preferem, de repente, ter no coração um outro livro? É só falar, queridos. Nós estamos aqui para compartilhar o que está no coração. Para mim, pode ser Daniel mesmo. Eu também acho bom. Vamos estudar, vamos nos dedicar mesmo, que vai exigir estudo, tá bom? Tá? Vai exigir você pegar um pouquinho a cada semana para que a gente entenda o livro de Daniel. Tá bom? Então tá jóia. Então eu vou imprimir, né, essas cerca de 20 páginas, mais ou menos, né, com o projeto. Quero ver se eu faço isso agora no feriado, para entregar para vocês, para que domingo que vem a gente já inicie o livro. Tá bom? Então tá bom, queridos. E aí eu vou imprimir num culto, aí eu combino com vocês, né? Esperar o pessoal voltar de viagem, tem muita gente, tem alguns irmãos viajando aí, e aí, quando eles retornarem, a gente marca para entregarmos os nossos certificados. Tá bom, queridos? Obrigado a todos, valeu por este tema. Obrigado, Dira, pela ideia. Foi a Dira que colocou aí Não foi esse, né? Foi outro que você colocou nesse, acho que fui eu que coloquei, ainda não lembro. Enfim, obrigado pela perseverança de vocês, obrigado pelas orações, e espero que a gente continue de maneira séria no estudo das Escrituras, tá bom? Beijo no coração de vocês, até a noite, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.